O evangelista Rodrigo, em nome de Jesus, estará trazendo a palavra ao nosso coração e orando também pelos dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Grato a Deus por essa oportunidade, grato a Deus por Ele ter nos concedido de amanhecermos respirando o seu ar, amém? Vamos orar juntos pelos dizimistas, pela palavra de Deus na noite desse dia. Querido Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, Senhor. Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos falta a palavra para te exaltar, para te engrandecer. E nós usamos uma expressão, Senhor, que é conhecida nos céus e na terra. Essa expressão, Senhor, ela está acima de toda palavra humana. Quando eu digo glórias e aleluia, porque a ti pertence, Deus. Nós te agradecemos, nós oramos pela vida dos dizimistas que sustenta esse ministério, nós oramos pela vida dos ofertantes que sustenta este ministério, nós oramos por a vida daqueles que ainda o Senhor irá levantar para ajudar esse ministério. Deus, alcança com as tuas bênçãos, alcança com o teu livramento, com a tua saúde, com a tua paz. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 4. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Eu tenho meia hora para estar compartilhando com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei se o tempo dará, porque é muita coisa para pouco tempo, né? Mas que você possa abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo falar melhor ao teu, no nome de Jesus, amém? Atos, capítulo de número 4, versículo de número 11 a seguir, que nos diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com ele, o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferiram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os habitantes de Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-lo rigorosamente, para que não fale mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Repita comigo o versículo de número 20. Porque não podemos deixar de falar
do que temos visto e ouvido. Amém? Sente glorificando a Deus. Sente exaltando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós glorificamos a Deus, porque por enquanto no Brasil nós temos a oportunidade de usar as redes sociais. Nós glorificamos a Deus, porque por enquanto temos a oportunidade de sairmos na praça com o nosso alto-falante e anunciar que ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia, temos a oportunidade de glorificarmos a Deus, porque nós temos ainda a oportunidade, irmãos, de divulgarmos, de falarmos que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós sabemos muito bem que não é, aleluia, dessa forma por aí afora. É bem verdade que nós temos visto que muitos têm tentado ridicularizar até o próprio Deus, dizendo que Deus ele não é bom. E nós encontramos na Bíblia, se você chegar no canal da igreja lá no YouTube, MK Macaé 1414, você vai ver ali 2 mensagens que foram ministradas no início desse mês, onde o pastor Rogério ele foi bastante claro, ele foi bastante objetivo, mostrando que o nosso Deus é bom. Por isso nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vimos, aleluia, ao longo da história, no Antigo Testamento, em que Deus havia levantado os seus profetas para falar do amor de Deus, para falar da misericórdia de Deus. Deus tinha separado 11 tribos, a qual ele havia prometido que estabeleceria a sua aliança. E nós conhecemos a história, que as tribos de Israel, aleluia, ficaram 2, aleluia, o reino do norte e o reino do sul, aleluia. E nós conhecemos a história, que o povo constantemente prevalecia contra a vontade de Deus, povo esse o qual Deus havia feito concerto, povo esse a qual Deus havia revelado o seu amor, povo esse a qual Deus havia revelado a sua misericórdia. E no final da história nós aprendemos que só ficou a tribo de Judá, a qual Deus havia feito uma promessa, aleluia, ao seu servo Abraão, aleluia, ao seu servo Davi, aleluia, que deixaria uma lamparina, que deixaria, aleluia, porque havia uma promessa, que através dessa tribo, viria a expressão, viria a maior expressão de amor, aleluia, que agora mais não era falada pela boca dos profetas. A Bíblia vai nos dizer no livro de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, Deus ele é amor. Se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, para que você pudesse entender a minha linha de raciocínio, aleluia, eu colocaria: Deus é amor. Deus é um Deus de esperança. Talvez eu estou falando com alguém que esteja aí fora, passando aí fora, talvez em cima desse prédio, talvez nas redes sociais, perdeu a esperança, talvez acha que para si não tem mais jeito, porque já chegou no fundo do poço. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus ele é amor, Deus ele é misericordioso. E só Deus pode fazer com que as minhas palavras, com que o eco da minha voz chegue até esta pessoa que esteja precisando ouvir essa palavra. Talvez a pessoa que esteja precisando ouvir esta palavra não tenha nem crédito, não tenha nem internet, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, encontra um Wi-Fi liberado. Essa pessoa ouve, essa pessoa recebe essa palavra e a sua vida é transformada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Irmãos, essa palavra, o contexto dessa história a qual nós lemos, fala de um certo homem, aleluia, paralítico, que vivia na porta do templo pedindo esmola. E João, os discípulos foram orar no templo, aleluia, eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles ofereceram o que tinha de melhor. Ele disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, hoje pela manhã, ao ir para o trabalho, eu entro no ônibus, o ônibus lotado, eu sentado ali, o ar-condicionado ligado, eu me cobri todo, e comecei a ficar orando ali, orando dentro daquele ônibus, e ao meu coração veio a reflexão, aleluia, de Jonas. Jonas sabia que Deus era amor, pastor, ao ponto de Deus manifestar a sua misericórdia, dizendo: Jonas, vai até a Nínive, prega na cidade de Nínive. Mas Jonas não queria falar, Jonas não queria ir, porque ele sabia que se aquele povo ouvisse a palavra, se o Espírito Santo convencesse, aquele povo seria livre da ira de Deus. Agora ele pega o barco e vai para o lado oposto. Ele pega o barco e vai para bem longe. Interessante é, pastor, que ele, ao pegar o barco, pagar a sua passagem, ele desce para o porão e vai dormir. Aleluia. E nos conta a história, conhecemos muito bem essa história, que agora vem uma grande tempestade sobre aquele barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora o capitão, o responsável daquele barco, entra em desespero. Aquele povo começa agora a jogar as suas embarcações, com medo do barco virar. Aleluia. E Jonas está dentro do barco dormindo. Jonas não estava nem um pingo preocupado com o que estava acontecendo lá fora. Jonas só queria chegar em Tarsis. Está sobre os nossos ombros não parar de falar do que temos visto e ouvido. É bem verdade, irmãos, que nos dá vontade, passa em um rápido lance em nossa mente, em parar. Mas nós entendemos que se nós pararmos de adorar, se nós pararmos de falar, se nós pararmos de servir, se nós pararmos de cultuar, nós morreremos. Porque assim como o peixe não sobrevive dentro d'água, assim como a águia não sobrevive presa, nós também não sobreviveremos, aleluia, sem adorar, sem servir, sem exaltar e sem bendizer este Deus. Oh, aleluia. Irmãos, e nós não podemos ser egoístas. Nós estávamos no charco de lodo, no pecado, nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós estávamos mortos, e a Bíblia nos vai dizer que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos transporta das trevas para a sua luz. Aleluia, louvado seja Deus. E nós não podemos ser egoístas. Nos conta a história que Jonas ali dormindo, aleluia, eu acredito, estou conjecturando, eu acredito com a minha fé, que Deus toca no coração daquele capitão para descer, aleluia, e a Bíblia nos vai dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, aleluia. E o capitão agora chega para Jonas e fala: ei homem, de onde tu é? De que terra tu é? Qual é a tua ocupação? O que tu está fazendo aqui dormindo? Eu estou conjecturando, eu acredito que houve esse diálogo. O povo está lá em cima em desespero, nós estamos vendo a morte de perto, e tu está aqui dormindo. Declara quem é o teu Deus, declara de onde tu veio a tua terra. Oh, aleluia, louvado seja Deus. O nosso irmão Jonas conhecia quem era o Deus que estava movendo aquele lugar. O nosso irmão Jonas conhecia quem era o Deus poderoso para fazer. Aleluia. E nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E Jonas desce, para, se cala. Aleluia. Mas houve um diálogo ali.
E Jonas, a Bíblia vai dizer que ele declarou, ele falou tudo: olha, eu sou hebreu, eu sou servo do Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, eu sou servo. Aí ele fala: homem, como é que você faz uma loucura dessa? Fugindo desse Deus, aleluia. Haja vista que muitas pessoas daquele barco precisavam se apegar a vários deuses, porque quanto mais Deus, melhor. O Deus da água, o Deus do fogo, o Deus da terra, o Deus do viajante, o Deus. E Jonas, ele se declara dizendo: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo. O Deus, ele foi além, irmãos, aleluia. Enquanto você adora, aleluia, o Deus da terra, do Deus de algum elemento da terra, eu adoro o Deus que fez toda a terra. E aquele capitão, irmãos, não conhecia esse Deus, nunca tinha ouvido falar desse Deus. Ele: homem, que loucura é essa? E o que nós podemos fazer agora para nós nos livrarmos deste mal? E Jonas declara: por minha causa, lança-me no mar. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que aqueles homens oram ao Deus de Jonas, ele pede misericórdia ao Deus de Jonas, aleluia. Mas foi necessário Deus, o pastor Rogério, quando estava aqui orando, ele falou: Senhor, tem pessoas que muitas vezes, aleluia, eu estava lá com a testa no pó, tem que a enfermidade chegar para te buscar, aleluia. Estávamos em sincronia, em espírito, e é bem verdade, é necessário acontecer alguma coisa, para a gente despertarmos e falar: olha, meu filho está na droga, meu filho virou um alcoólatra, o meu filho virou um nóia, e nós precisamos pregar para os nóia, para eles aceitarem a Jesus. Nós precisamos pregar para os casais: porque eu fui assim, e agora as pessoas procuram criar uma situação quando ela está no meio da tormenta, aleluia. Nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque Deus é amor. Irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo de número 3, verso 18 a seguir, vai dizer, o próprio Deus dizendo para o profeta Ezequiel, Deus, ele entrega uma missão para Ezequiel falar e não se calar, porque além dele ter visto, ele tinha ouvido do próprio Deus. Olha, Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei, aleluia. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrendo na sua iniquidade, mas tu, aleluia, livraste a tua alma. Semelhantemente, quando um justo, olha aí, irmão, semelhantemente quando um justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste do seu pecado, morrerá. E sua justiça que tiver praticado não será lembrada, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrará a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, irmãos, calar, por mais que nós queremos parar, nós temos a missão de falar, porque o poder de convencer o homem do pecado não está em nós, mas está no Espírito de Deus. E eu estava falando ontem em casa com Leis, eu falei: Leis, eu estou com algo no meu coração assim, eu estou precisando buscar mais Deus. E a gente para imaginar quando o Espírito Santo, meu querido, sair da terra. Irmãos, quando o Espírito de Deus for tirado da terra, junto com a igreja, esse mundo federá.
Esse mundo passará mal, mas enquanto a igreja estiver aqui como sal, anunciando e falando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ainda há esperança. Interessante é que no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 25, vai dizer que sobrando a única tribo de Israel, a tribo de Judá, agora o rei Oséias estava agora sobre a tutela. O rei Oséias estava agora debaixo do jugo do rei da Síria, pagando tributo ao rei da Síria, e agora de tanto sofrer debaixo do jugo do inimigo, porque o próprio Deus havia entregado, eles agora pedem socorro ao Egito. O rei da Síria agora prende o rei de Judá, leva o povo cativo e traz várias pessoas que não conhecia esse Deus para habitar em Samaria. E nos conta a história no livro de 2 Reis 17, 25 a seguir, que Deus envia leões para aquela cidade, para aquela localidade, onde habitava ali era o povo de Deus, que conhecia Deus, que se via Deus, mas desobedecia e negligenciara a palavra de Deus. Deus envia leões. E agora nos conta a história que aqueles homens que fazia parte ali de várias localidades pagãs, a qual o rei da Síria havia enviado para aquele lugar, para habitar na terra, na propriedade do povo de Deus, que havia negligenciado sua palavra, leva o relatório agora para o rei, dizendo: olha, rei, o povo que o Senhor enviou lá para Samaria, para povoar aquele lugar, para tomar conta da terra lá do povo de Israel, não sabe agradar o Deus daquela terra, não conhece o culto do Deus daquela terra. E nos conta a história agora que o rei manda agora, aleluia, enviar, aleluia, sacerdote para ensinar o povo como agradar, como servir ao Deus daquela terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele é amor. Deus, Ele sempre deu oportunidade. Deus, Ele revelou para o povo de Israel, para o seu povo, que existe até os dias de hoje a forma correta de o adorá-lo e o servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus nos conta também lá no livro de Marcos, capítulo de número 4, vai dizer que, no livro de João, que o verbo se fez carne e agora habitou entre nós. Deus, irmãos, é tão amoroso, Deus é tão amor, que agora Ele sai das escrituras, Ele sai agora das revelações dos profetas e habita entre os homens. Aleluia. Nos diz a história que quando Filipe encontra esse homem, ele fala: ei, Natanael, eu encontrei, aleluia, não posso ocultar para mim só isso, eu encontrei aquele qual está escrito na lei e que Moisés escreveu. Aleluia. Eu não posso ocultar, eu tenho que falar, eu achei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos conta que este verbo que se fez carne e habitou entre nós, agora entra no barco e atravessa para o outro lado do rio. E nos conta a história que ao atravessar, Jesus estava deitado no barco, no travesseiro, na polpa do barco. E nos conta a história que os seus discípulos estavam com ele. E nos conta a história, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que naquele momento ali na travessia veio uma grande tempestade. Lembra de Jonas? Veio uma grande tempestade. Jesus Cristo não estava naquele barco de Jonas, aleluia. Mas quando Jonas falou do Deus em que ele servia, da forma em que deveria ser, aleluia, o vento e o mar se aquietou. Agora o verbo se faz carne e habita entre nós, e habita entre os discípulos. E nos conta a história, agora já estou finalizando, que Jesus está ali dormindo, e vem uma grande tempestade naquele barco, ao ponto de encher de água aquele barco. E os discípulos desesperados falam: Senhor, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer. Oh, aleluia. O guarda de Israel não dorme. Nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido, do que temos vivido em nossa alma. Louvado seja Deus. E nos conta a história que Jesus Cristo agora levanta e fala: vento
e mar, aquieta-te. Irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos e visse esse homem dentro daquele barco, dizendo: vento, mar, aquieta-te. Oh, aleluia. E naquele momento, irmãos, os discípulos falam: quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Este homem é aquele qual eu estou anunciando para você aqui. Ele é Deus do passado, Ele é Deus do presente, Ele é Deus do futuro. Ele é um Deus que ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus, e fez uma promessa que voltaria para buscar a sua igreja. Eu não posso ocultar isto de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos conta a história também no livro de Marcos, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Indo Jesus para o outro lado da Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Ah, Senhor, uns dizem ser João Batista, outro Elias, outros Jeremias. Olha aí a citação, citando o Antigo Testamento, falando do profeta Jeremias, que havia falado do próprio Jesus Cristo. Mas Jesus pergunta para ele: eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês. O pastor Rogério costuma pregar aqui que Deus, Ele não pode ser adorado por alguém que não o conheça. Deus, Ele não pode ser adorado, Deus, Ele não pode ser louvado por alguém que não o conheça. Porque quando nós conhecemos, nós praticamos a sua palavra, as nossas atitudes e os nossos frutos são coerentes ao nosso Deus. Aleluia. E quando os sacerdotes, os religiosos daquela época, com medo de perder a posição, pega os discípulos, ameaça Pedro e João e fala: olha, vocês não podem mais falar desse nome, nós estamos perdendo a posição, a cidade está alvoroçada, o povo está acreditando na palavra que vocês estão pregando, vocês não podem falar mais, não podem mais ensinar nesse nome. Pedro falou assim: olha, pesa na balança, pesa aí na balança, se é o correto, se é o justo. Eu ouvi vocês, ouvi a Deus. Nós não podemos parar de falar o que temos visto e ouvido. Mas ele queria saber dos discípulos: vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele fala: olha Pedro, aleluia, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que estás no céu. Irmãos, o que nos sustenta a estar aqui é o que temos visto e ouvido da parte de Deus. Nós temos visto a sua palavra se cumprindo claramente no século 21, nos dias atuais. Nós temos visto que a qualquer momento a trombeta irá tocar, o Senhor arrebatará a sua igreja, o anticristo irá se levantar para tentar normalizar, para tentar controlar a terra, mas a igreja do Senhor não estará mais aqui. Nós temos visto as nações ao redor de Israel querendo destruir Israel, e quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos a revelação e nós vemos a concretização das promessas das Escrituras se cumprindo. Nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido da parte de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E a Bíblia diz mais: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, a Ele escutai. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso estamos aqui, para dizer para você que Deus é amor. Em nome de Jesus, o pastor Rogério para fazer as considerações finais, e que Deus possa falar melhor ao teu coração, como Ele falou no meu, em nome de Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não podemos parar, irmão, de falar. Amado, temos na nossa vida aquilo que o mundo está gritando. Nós olhamos que pessoas que têm necessidade, cria-se programas para que possa sanar essas necessidades. É cartão dali, é benefício daqui, mas a vida das pessoas não mudam. Por que não mudam? Porque elas estão presas, elas estão acorrentadas, elas estão enganadas em tudo aquilo que o diabo criou. E a Bíblia nos diz que é obra do diabo. E nós encontramos nas Escrituras o Senhor deixar registrado: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Pode dar trilhões para os necessitados do Brasil, que é daqui a 10 anos, eles estarão do mesmo jeito que estão, vivendo uma vida presa de idolatria, na bebedice, na droga, em todo tipo de coisas que o destrói. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De coisas não podemos parar, destrói. Deus nos confiou a revelação do Senhor Jesus Cristo. Se o Filho, por isso nessa noite eu te peço para você se colocar de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós vamos orar. Por quê? Porque nós, como Jonas, às vezes queremos nos esconder e dizer para Deus: Deus, envia outro, envia Arão, envia outra pessoa que possa falar. Mas Deus nessa noite te chama para fazer aquilo que Jesus Cristo é capaz de fazer quando você não se envergonha do Evangelho. Amém? Abaixe sua cabeça que eu vou orar para Deus te fortalecer. Em nome de Jesus.